Sabe a história de Marta e Maria? Então, ela é uma daquelas passagens do Evangelho que parecem um espelho da nossa própria vida, um reflexo perfeito daquela escolha diária que a gente faz, às vezes sem nem perceber, entre a ação e a devoção. E a questão central é essa aí. Será que a gente está só ocupado, correndo para fazer as coisas, ou estamos realmente presentes, ouvindo? No mundo que vive gritando sobre produtividade, sobre estar sempre fazendo alguma coisa, onde é que a gente encontra espaço para quietude, para escuta? É um dilema super atual, não é mesmo? E é aí que entram essas duas irmãs, Marta e Maria. Elas personificam de uma forma brilhante esses dois caminhos da fé. Uma é puro serviço, é o fazer. A outra é a devoção, é o ser. Vamos entender direitinho como a interação delas com Jesus nos ensina a equilibrar essas duas forças que são essenciais para a nossa alma. Bom, vamos entrar na cena. Imagina só. Jesus chega em Betânia, na casa das irmãs. É a visita do mestre, um momento de muita alegria, com certeza. Mas a forma como cada uma delas reage a essa visita diz tudo sobre as suas prioridades naquele momento. E o contraste fica muito claro aqui. De um lado a gente tem a Marta, sabe, prática, responsável, a anfitriã perfeita, correndo para garantir que tudo estivesse impecável. A intenção dela era ótima, claro, ela queria honrar Jesus, mas a preocupação acabou consumindo ela. Já do outro lado, Maria faz uma escolha totalmente diferente. Ela deixa as tarefas de lado e simplesmente senta aos pés de Jesus, para ouvir, para absorver cada palavra. O foco dela não estava na performance, mas sim na presença. E é aqui que a tensão da história vem à tona. A ansiedade de Marta é tanta que ela vai até Jesus e questiona a inércia da irmã. A resposta de Jesus, então, se torna um dos seus ensinamentos mais profundos sobre o que realmente importa. E olha que interessante, ele não a repreende com dureza de jeito nenhum. Pelo contrário, com uma ternura enorme, ele a convida a repensar onde ela estava colocando sua energia, sua atenção. É como uma correção de rota, sabe? Suave, mas extremamente poderosa. E essa é a frase que define tudo. Maria escolheu a boa parte. Essa boa parte nada mais é do que o tempo que a gente investe na presença de Deus, ouvindo a sua voz. Jesus está dizendo que essa escolha é o essencial, aquilo que tem valor eterno e que nenhuma correria ou preocupação pode roubar de nós. E aqui está o pulo do gato. Jesus não estava, de forma alguma, desvalorizando o trabalho de Marta. O serviço é fundamental, claro que é. O que ele ensina é que o serviço perde o seu propósito quando nos rouba a paz, quando nos desconecta. É um chamado para que as nossas ações nasçam de um coração que primeiro parou para ouvir. A partir desse ponto, a história se expande e vira uma grande metáfora para a nossa própria jornada espiritual. Porque, no fundo, todos nós carregamos uma Marta e uma Maria dentro da gente. É exatamente isso. Existe a nossa Marta interior, que nos empurra para o trabalho, para as responsabilidades, para o serviço, e existe a nossa Maria interior, que anseia por silêncio, por intimidade, por escuta. O desequilíbrio acontece quando a voz de uma abafa completamente a outra. Isso nos leva a uma definição muito bonita do que é uma fé madura. Não se trata de escolher ser Marta ou ser Maria, mas sim de aprender a ser as duas ao mesmo tempo. É a gente ter a capacidade de agir com a dedicação de Marta, mas mantendo aquele coração tranquilo e focado de Maria. É, em essência, servir a partir de um lugar de comunhão. Esse é o segredo. Estar com Jesus é o que dá sentido a tudo o que fazemos para Ele. Sem essa conexão, até o serviço mais bonito pode virar só uma tarefa vazia, uma fonte de ansiedade e de cansaço. A comunhão é a fonte que alimenta a nossa ação. Então, como é que essa história, de 2000 anos atrás, se aplica na nossa realidade de hoje, na nossa rotina super acelerada e cheia de demandas? Bom, as lições são talvez até mais urgentes agora do que foram naquela época. Vamos dar uma olhada nesses pontos. Primeiro, a presença de Deus vem antes de qualquer tarefa. Segundo, servir sem aquela ansiedade que rouba a paz. O serviço deve fluir do amor, não da obrigação. Terceiro, isso é muito forte. Maria nos ensina que parar para ouvir é um dos maiores atos de amor que a gente pode oferecer. O que nos leva ao quarto ponto. O silêncio não é a ausência, mas uma forma profunda de adoração. E, por fim, a lição central. Nada, absolutamente nada, substitui o valor do tempo que a gente dedica à comunhão com Cristo. Essa é a boa parte.
Em meio a tantas notificações, prazos e uma pressão constante para a gente fazer mais, a mensagem de Jesus para Marta ecoa com uma clareza impressionante. A prioridade, o ponto de partida para uma vida com propósito, continua sendo a mesma. Primeiro, estar com o Senhor. E assim, a gente encerra com essa reflexão. Diante de todas as demandas e distrações do dia, qual é a boa parte que talvez esteja sendo deixada de lado? O que significa, na prática, escolher sentar-se aos pés do Mestre hoje? A resposta a essa pergunta pode, de verdade, redefinir todo o resto.